Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Os aeroportos cearenses de Cruz, que atende o público de Jericoacoara, e o de Aracati, foram inseridos no programa Ampliar do governo federal e terão suas administrações concedidas à iniciativa privada por 30 anos. A Fraport Brasil, que administra o aeroporto de Fortaleza, arrematou Jericoacoara, enquanto Guarulhos, concessionária do Terminal Paulista de mesmo nome, ficou com Aracati. Sobre as mudanças que acontecem agora, a gente conversa com o secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck. O Guia Econômico começa agora. Seja bem-vindo, secretário. O senhor participou do leilão em São Paulo, né, desses dois aeroportos regionais. Como é que o senhor avalia essa nova etapa dos aeroportos e do turismo aqui no estado? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade do convite de estar aqui falando dessa pauta tão importante para a economia, que é o turismo do nosso Ceará. Dizer que os leilões foram muito bem sucedidos, dentro do que a gente aguardava. O programa Ampliar foi um programa do governo federal, que ele certamente terá uma nova etapa no futuro, mas que olhou para aeroportos regionais que passaram a ser concedidos para a iniciativa privada. A gente acredita que, para o estado do Ceará, houve um sucesso muito grande, na medida que uma concessionária do porte da Fraport, que é uma das maiores do mundo em termos de administrar a quantidade de passageiros, com aeroportos na Europa, aeroportos aqui na América do Sul e também na Ásia, onde está a China, por exemplo, onde tem um dos maiores aeroportos, estará também administrando o aeroporto de Cruz, em Jericoacoara, que fica ali, atende Jericoacoara, o Preá, toda a região, que é muito importante para o desenvolvimento. Nesse programa, a Fraport se compromete a fazer diversos investimentos que vão ultrapassar mais de 100 milhões de reais de investimentos obrigatórios que ela fará sem pedir reequilíbrio de contrato para o governo federal. E aí, que tipo de melhorias que a gente pode esperar para os próximos anos? Tem um prazo para que elas sejam feitas? Como é que vai se dar essa nova etapa? A partir da data do leilão, são 90 dias para as concessionárias assumirem os respectivos aeroportos. Uhum. A partir disso, ela começa a fazer os seus investimentos privados. No caso de Jericoacoara, o investimento sai inicialmente do próprio bolso da concessionária, não há nenhum valor do governo federal envolvido, e lá estão previstos investimentos como ampliação do estacionamento externo, como ampliação do terminal, como também ampliação do pátio de aeronaves, onde hoje tem previsto estacionamento para 3 aeronaves comerciais e vai ampliar para 5. E dos nossos entendimentos que a gente vem mantendo com a Fraport, aliás, que tem sido uma grande parceira do aeroporto de Fortaleza, na busca por captação de mais voos internacionais e domésticos, a Fraport, assim como nós do governo do estado, temos a intenção de internacionalizar o aeroporto de Cruz de Jericoacoara, para que no futuro a gente possa estar recebendo aí voos internacionais diretamente naquela região. Hoje, quais são os voos que já acontecem, no aeroporto de Cruz? Hoje nós temos voos quase que diariamente de Guarulhos e de Belo Horizonte, das 3 companhias aéreas principais do Brasil, que são a Gol, a Latam e a Azul, que voam constantemente para o destino de Jericoacoara. Dependendo do dia da semana, nós chegamos a ter 5 voos comerciais e alguns dias, certamente, nós temos 2 voos garantidos para lá, e todos eles com alta ocupação, não só para o período de férias que se aproxima, mas ao longo do ano todo, porque é um destino muito procurado e atende toda uma região, não apenas a praia de Jericoacoara. E, além disso, nós temos um pátio para aeronaves lá, que a gente chama de aviação geral, que são as aeronaves privadas, que, especialmente nessa época de ventos, está constantemente lotado, com dificuldade até de novas vagas para estacionamento. Então, um dos compromissos aí da companhia
da concessionária que vai assumir é também ampliar esse pátio da aviação geral, que não estava previsto inicialmente no programa Ampliar, mas que fatalmente terá que ser ampliado, assim como também os investimentos para a internacionalização do aeroporto. E aí isso deve acontecer quando que isso começa a ser sentido pela população? Tem um prazo final para que tudo esteja pronto? Eu lembro que quando houve aqui na Fraport, em Fortaleza, também teve todo um cronograma, né? Como é que isso vai se dar em Jeri? Quando é que as pessoas vão começar a perceber essas mudanças, né? Fatalmente, no ano de 2026, nós já teremos obras de investimentos. Obviamente, a companhia ainda não tem um cronograma divulgado dessas obras, ainda fará primeiro a assunção do aeroporto, né, os contratos, em seguida vai colocar os seus profissionais para estarem à frente das operações, e a partir disso é que ela provavelmente iniciará os projetos executivos e a contratação das construtoras para a execução. A Fraport, pela sua experiência aqui em Fortaleza, em outros aeroportos, mas notadamente aqui no Ceará, ela já tem algumas empresas especializadas nessa área de aeroportos e que estarão também fazendo as obras lá, seja de pátio, de ampliação, porque são obras muito específicas, seja do estacionamento externo, que é do aeroporto. Então, tudo isso fará parte de um cronograma de obras. Mas eu acredito que, pela rapidez que a Fraport costuma fazer suas obras, pela implementação dos estudos e pela vontade que ela teve de pegar esse aeroporto, que em 2026 nós já teremos obras. Provavelmente nessa época do ano que vem nós já teremos aí algumas melhorias postas já dentro do aeroporto de Jericoacoara. E em relação a Aracati, quem acabou levando, né, foi o aeroporto, a gestora vai ser Guarulhos, né? Vocês já tinham esse, como é que foi o diálogo com a empresa? O que que a gente pode esperar de mudanças naquele terminal? Em Aracati, o investimento previsto é de 45 milhões de reais. Esse número pode variar de acordo com o orçamento. E a gente ficou muito feliz porque não esperava que a empresa interessada fosse e vencedora fosse justamente a de Guarulhos, que é o terminal de passageiros que mais recebe passageiro, o maior fluxo da América do Sul, né? A empresa concessionária de Guarulhos acabou assumindo o aeroporto de Aracati, o que foi uma grata surpresa para a gente. Os envelopes são lacrados e se abrem na hora do leilão. Eu tive a alegria, a honra de estar lá representando o governador Eumano. E os investimentos lá incluem várias ações, dentre elas, por exemplo, a melhoria do pátio, a ampliação do terminal. A gente está vendo aí que dentro desses investimentos que o Guarulhos fará lá obrigatoriamente, também dentro do mesmo prazo, é uma empresa muito grande. Ano que vem nós teremos obra em 2026 dentro do aeroporto de Aracati. A gente quer que o aeroporto volte a operar em voos comerciais, o que é Uhum. um desafio. A gente vem dialogando através da Secretaria do Turismo com algumas companhias aéreas, as 3 do Brasil. Acredito que hoje a gente já está mais perto do que longe de voltar a ter um voo comercial dentro do aeroporto de Aracati, mas até tem sido um empenho muito forte, a pedido do governador, da gente ter os 4 aeroportos operando com voos comerciais. Hoje, Juazeiro, Jericoacoara e Fortaleza têm voos vindo de Guarulhos, vindo de outros lugares de fora do nosso estado, e a gente precisa que o aeroporto de Aracati, que também é um aeroporto que tem essa autorização para operar com esses voos comerciais, volte a operar. E ficamos muito satisfeitos, porque Guarulhos é uma companhia, como a gente disse, que administra o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul. Eh, Aracati, ele hoje está funcionando com que tipo de voo? Só aqueles fretados, aqueles mais. Isso, a Aracati hoje funciona com a aviação geral, como a gente fala, que são os voos privados, sejam eles fretados ou sejam eles de proprietários particulares de, por exemplo, de aeronaves. A gente tem voos, por exemplo, de órgãos públicos, que às vezes querem se deslocar próximo da região, seja até mesmo para Mossoró, no Rio Grande do Norte, seja para o Vale do Jaguaribe. A gente tem voos de turismo que acontecem lá, pessoas que têm o próprio avião ou que alugam um avião para poder ir, por exemplo, para o Fortinho ou para a Canoa Quebrada, para a prática de kite ou para passar um momento de lazer.
a gente tem deslocamento também de pessoas que trabalham na região, que vão eventualmente nas fábricas, nas indústrias ali da região, das proximidades. A gente tem grandes empreendimentos, tanto da parte frutífera e de pescados, ao lado de Aracati, ali em direção ao Rio Grande do Norte, como nós temos também descendo o Vale do Jaguaribe, indústrias Fabris e uma bacia leiteira muito forte em Morada Nova, e o aeroporto que melhor atende, mais próximo para todos eles, é o aeroporto de Aracati. Então, hoje está operando apenas com aviação geral, que é a aviação particular, mas nós já tivemos voos comerciais no passado. A Azul foi a última que operou lá com o voo no ATR, que é um avião menor de hélice, que vinha de Recife, mas devido a problemas da própria companhia, estratégia da própria companhia, esse voo foi retirado, e é uma das companhias que nós estamos dialogando aqui para o retorno do voo comercial que possa estar atraindo o que é uma das principais vocações do Aracati, que é justamente o turismo da toda a região. Você está a 1h10 do aeroporto para o Beach Park, ou seja, em pista dupla, é muito confortável. Você está a 30 minutos, por exemplo, de Beberibe, que onde tem hotéis de tudo incluído, que é muito importante para as operadoras. A gente acredita no sucesso desse voo e tem um complemento que é a parte de cargas também, que a gente acredita que isso fará parte do voo, porque nós temos produtos perecíveis na região, que são os pescados, né, camarão, lagosta e peixes, e também nós temos as frutas. Só complementando, os aviões, por exemplo, internacionais que voam para a Europa e para os Estados Unidos, eles estão indo abarrotados de frutas na sua carga. Então a gente acredita que abre-se mais uma possibilidade a partir do voo que vem aí do Sudeste, para Aracati, nesses negócios de envio e comercialização de frutas. No caso de Aracati, a Azul operava com aviões menores, né, com essa remodelação do aeroporto, a expectativa é que possa ampliar, assim, melhorar essa capacidade, receber aeronaves maiores? É esse o nosso objetivo, é a gente poder receber um voo de mais longa distância numa aeronave maior, que possibilite você ter tanto passageiro de turismo, como passageiro de negócios, como também cargas. Então é essa modelagem que nós estamos fazendo junto com pelo menos 2 companhias aéreas que a gente vem conversando. Uma disse que nesse momento não teria condições de atender, porque está na sua retomada, mas tem 2 companhias aéreas que estão relativamente interessadas para o ano de 2026 iniciar, divulgando, obviamente, sempre com 6, 7 meses de antecedência, que é a praxe das companhias, mas iniciar um voo aí para o segundo semestre de 2026. Eu estou muito animado com a perspectiva, até porque nós teremos Guarulhos envolvido nos investimentos que podem ser necessários para que o voo aconteça, seja eles de equipamentos. Estou falando desde eventualmente uma tela que mostra o horário do voo no terminal, até mesmo um equipamento necessário para o pouso e decolagem das aeronaves. E essas empresas, elas também acabam influenciando, nessa articulação com as aéreas, né? A Justamente, atração desses voos, né? especialmente hoje, a gente tem uma parceria muito importante com a Fraport, né? Eu fiz diversas reuniões ao longo do ano de 2025 na captação de novos voos domésticos e internacionais, Hum. e na maior parte delas eu tive a presença do representante da Fraport especializado, que é uma pessoa que está em Porto Alegre, que a Fraport também administra o aeroporto de Porto Alegre, e que se desloca para alguns locais da reunião. Há poucos dias atrás mesmo nós estávamos lá em Santiago, estivemos Uhum. numa feira de aviação que determina onde vão as rotas para as próximas temporadas em Hong Kong, há pouco tempo atrás também, onde ele teve presente. E nesses locais a gente leva para as companhias aéreas de maneira muito profissional estudos onde a gente mostra o fluxo de passageiros que já vem para o nosso estado e para o nosso país, como é que eles estão vindo, quais são os caminhos, quais são as aéreas que eles estão optando, como que a gente pode conseguir um voo direto, qual seria o incremento que aquele voo direto poderia ter. Então a gente leva junto com a Fraport não só os incentivos que o governo do estado ou a Fraport podem oferecer, que são muito importantes para a companhia aérea,
Mas na maioria dos casos, ou diria em todos, essas companhias não querem voar com aviões vazios. Elas querem colocar o voo, diluir sim o risco através dos incentivos que o Estado dá, seja de CMS, ou seja os incentivos da Fraport também, de isenções de taxas, mas também elas querem garantir que o passageiro delas se fidelize e tenha uma boa experiência e goste do destino, tenha uma experiência boa no próprio destino e retorne para o seu local de origem com vontade de voltar. E é o que nós queremos também da Secretaria de Turismo. E aí, secretário, a inclusão desses 2 aeroportos faz aí uma virada de página na estratégia da própria administração dos aeroportos regionais aqui no estado, né. Vocês tiveram aí uma primeira tentativa com a Infraero, depois concedeu os aeroportos, temporariamente para outras gestoras, né, a gente teve aí esse movimento. E quais são os planos, o que é que vocês pretendem em relação aos demais aeroportos regionais daqui do estado? Acho que são duas modalidades diferentes. A primeira Hum. é a questão da concessão. Numa concessão, eu dou o aeroporto para uma determinada empresa por tempo determinado, ou seja, ela tem uma data de início, uma data de fim, para ela administrar o aeroporto da forma que bem entende. Uhum. Então, ela é obrigada a fazer todos os tipos de melhorias e também manter o aeroporto ao longo do tempo. Se ela quiser ter lucratividade com o aeroporto, ela vai ter que ter um aeroporto bem feito. A outro formato que hoje se estabelece, que era o formato da Infraero e que hoje nós temos empresas contratadas para os demais aeroportos, é o formato de administração, Uhum. onde o Estado tem que fazer algumas melhorias e a empresa apenas zela pelo aeroporto e opera ali a chegada e a decolagem de passageiros. Nós temos 10 aeroportos no estado, fora o aeroporto de Fortaleza e Juazeiro, 10 que estão sob a responsabilidade do estado. 2 nós acabamos de passar para as concessões privadas. Então ficaram 8, dentre eles nós estamos falando aí de Sobral, de Tauá, de Uhum. Crateús, para citar alguns exemplos para quem está aí nos acompanhando. E esses 8 fazem do estado do Ceará um estado grande, conectado, e eles são vocacionados para a aviação geral, que é a aviação privada, e no futuro para a aviação regional, como nós tivemos voos já. Nós temos um aeroporto de Iguatu, de Sobral, que recebe quase que diariamente aviação particular, certo? Isso faz com que a gente tenha uma conectividade maior para o desenvolvimento do estado. Nós iremos ficar continuando administrando os 8 aeroportos pelo estado. Há uma negociação para que numa segunda etapa do ampliar a gente possa incluir mais 1 ou 2 aeroportos, que eu acredito que E aí, nesse caso, quem é que passaria a ter prioridade que vocês pretendem pleitear aí dentro do ampliar? a gente sempre pleiteia todos, né? Mas eu acho que pela a intenção do Ministério, nós estamos falando aí provavelmente de Iguatu e Sobral, certo? Do interesse eu acredito que numa segunda etapa Sobral é praticamente certo, mas Iguatu ainda é uma coisa que a gente tem pedido, assim como Tauá também, e Crateús, que são aeroportos que a gente acredita que tem uma boa vocação. Mas eu vejo um interesse maior do Ministério por Sobral. Então, esses 8 ficarão sob a nossa administração. Nós vamos fazer um contrato de licitação, vamos licitar em breve para que as concessionárias assumam. Hoje estão com contratos emergenciais quando a De Infraero. duração de 1 ano, né? Exatamente, quando a Infraero saiu de forma abrupta, certo? Voltamos a ter um bom diálogo com a Infraero, que também não está descartada para uma administração, mas num modelo diferente, certo? Que a gente pretende para os aeroportos. Então, isso muito em breve, nos próximos 6 meses aí, nós teremos novos administradores para esses 8 aeroportos. A intenção do Estado é manter isso como patrimônio num primeiro momento, porque, volto a dizer, é através deles que muitas pessoas que têm investimentos ou que moram nessas regiões ou empresários dessas regiões se deslocam através de suas aeronaves ou fretando aeronaves para esses destinos. Mas aí, daqui a 6 meses vamos ter novos administradores, mas ainda nesse modelo só de administração, não é concessão, né? Não são Concessão só quando for para o ampliar. Exatamente. Nesse momento, não está nos nossos planos fazer a concessão de nenhum deles através do governo do Estado. Nós faremos o contrato de administração, onde o Estado fará alguns investimentos e
paga empresas para fazer a zeladoria dos aeroportos, Uhum. que é o modelo que historicamente sempre foi aqui do estado do Ceará e de muitos aeroportos regionais que não têm viabilidade econômica, né? É importante para o estado ter os aeroportos. O que seria da gente se a gente tivesse aberto mão, não tivesse construído esses aeroportos ou fosse campos de pouso, né? Eles são extremamente utilizados por quem necessita. Então, isso é de extrema importância para o estado do Ceará manter esses 8 aeroportos. Aliás, se pudesse até fazer mais, por exemplo. Eu acredito, a região do Maciço de Baturité não tem um aeroporto. E eu acho que tem uma vocação turística muito grande na região, Uhum. além de uma pujança econômica ali em torno, e eu acredito muito que um aeroporto ali, ainda que de pequeno porte na região, fosse muito importante. A gente vê pelos helipontos que tem lá, que são extremamente movimentados, especialmente aos finais de semana. Então, eu acho que a gente poderia até, obviamente, não estou falando que a gente tem nenhuma obra prevista, nem licitação, nenhum projeto executivo em mãos. Mas eu acredito muito que na região do Maciço de Baturité, onde não tem, a gente possa construir. Nós temos também um desejo da população ali mais perto de Acaraú de ter seu próprio aeroporto, ou seja, não ter só Cruz como destino, até porque recebe muita demanda de voos, então Uhum. talvez ali pouco mais para lá de Itarema, Itapipoca, a gente tivesse uma segunda opção. E volto a dizer, são aeroportos de extrema importância para o nosso estado. E a gente tem perspectiva de quando deve ocorrer essa nova etapa de seleção do Ampliar? É para 2026, 2027? Essa é uma decisão do Ministério dos Portos e Aeroportos. Acabou de concluir a primeira etapa. Eles vão colocar novas condições, porque dos 19 aeroportos que foram ofertados ao mercado, apenas 13 foram captados pela iniciativa privada, ou Hum. seja, são aeroportos que são outros que ficaram por não serem contratados, são aeroportos que têm baixa perspectiva ou que investimentos que não justificam. Então, vai ser dado um novo incentivo Hum. para as concessionárias buscar esses aeroportos. Porque qual que é a ideia do Um dos ampliar? poucos, aeroportos que teve mais de um lance foi inclusive de Jericoacoara, né? Foi o único que teve Um mais de um lance. mais de um lance. Era a joia da coroa, não à toa É. foi o último lote a ser colocado à disposição lá na Bolsa, na B3. Mas eu vejo que foram colocados, e de forma estratégica e muito inteligente da parte do governo federal, aeroportos da Amazônia Legal, por exemplo, que são importantes para conectar, onde pessoas às vezes não têm outro tipo de acesso naquela região se não for por meios Uhum. aéreos, e dado para eles para alguma concessionária que já tem concessão de outros aeroportos grandes, através de incentivos. Qual que é a inteligência desse programa? É que nenhuma nova concessionária de fora participa do leilão. Apenas as concessionárias que já possuem outros aeroportos no Brasil Uhum. podem assumir a gestão desses aeroportos. E através disso ela ganha incentivos nos seus contratos já existentes que ela já possui com outros aeroportos. Ou seja, é como se a joia da coroa do aeroporto, no caso Guarulhos, ele tem lá o aeroporto de Guarulhos, extremamente rentável, e ela quer continuar a operação. Ela ganhará incentivos nessa operação de Guarulhos a partir do momento que ela pegou o aeroporto de Aracati, porque essas condições do aeroporto de Aracati se ampliam para Guarulhos, ou seja, ele ganha mais tempo na Da concessão, mesma forma, Frapó com Fortaleza. da mesma forma a Fraport com Fortaleza. A Fraport também teve uma outra questão estratégica. Ela fechou ali a possibilidade de alguma outra concessionária de grande porte vir fazer concorrência com ela dentro do estado. Mas eu acredito que não. Que não foi só isso também, mas até porque é um aeroporto que fica a 5 horas de distância, se isso fizesse sentido, ela estaria também buscando o aeroporto de Juazeiro. Não foi esse o caso. Mas é óbvio que isso se soma num bolo de possibilidades. Ela teve aí a sua intenção mesmo, porque viu que era um aeroporto extremamente lucrativo, extremamente atrativo. Eu tive lá visitando junto com a equipe do Ministério dos Portos e nós tínhamos lá as 3 operações acontecendo da aviação comercial, ou seja, os 3 pontes de aviação comercial estavam lá. É o aeroporto que realmente tem o recurso, a receita de taxa de embarque maior dentro do estado, certo? Então é um aeroporto que eu tinha certeza que ia ter briga. Nós tínhamos 3 propostas para o aeroporto de Jericoacoara, então acabou vencendo a Fraport. Uhum.
Uma dúvida que costuma ser muito recorrente quando a gente fala de concessões de serviços à iniciativa privada é do ponto de vista do consumidor. Vai ficar mais caro viajar, usufruir dos serviços? Eu acredito justamente ao contrário nesse caso, porque a Fraport, como uma empresa aérea que visa o lucro, uma empresa aérea, desculpa, uma empresa privada que visa o lucro, ela precisa que tenha mais pessoas dentro dos seus aeroportos, ela Uhum, precisa que tenha mais passageiros e mais visitantes nos seus empreendimentos. Então a ideia dela é visar o lucro. Eu acredito que, pelo contrário, nós vamos ter melhorias, porque quanto mais passageiros ela tiver lá, ela terá mais pessoas indo receber esses passageiros e mais pessoas indo viajar. Então, isso aumenta o fluxo de pessoas da maneira geral e ela vai vender mais os espaços para comércio. Ela pode fazer, como a Fraport está fazendo aqui em Fortaleza, ela está buscando um parceiro para construir um aeroporto, um hotel de grande porte dentro da área do aeroporto, ela está investindo em logística aqui dentro do aeroporto de Fortaleza. Já há um sistema de logística no aeroporto de Cruz. Tudo isso se soma, eu acredito que vai ficar mais vantajoso para o passageiro. Na medida que tiverem mais voos também, a tarifa pode até baixar um pouco mais, que hoje você tem 3 voos apenas para uhum. Jericoacoara, quase com exclusividade. Então, quando você vai buscar a passagem para Jericoacoara, é mais cara. O passageiro começa a fazer conta se é melhor vir por Fortaleza ou Sim. por lá. Então, acredito que fica muito mais vantajoso para o passageiro e um melhor serviço. Basta ver a experiência de de Aracati, desculpa, de Fortaleza. Juazeiro e Fortaleza. O quanto que foi investido, o quanto que esse aeroporto melhorou nas condições para o passageiro e na oferta de serviço dentro do aeroporto. Uhum. E como é que tá, assim, a pandemia ela foi um divisor de águas para a aviação brasileira, né, depois disso a gente teve as companhias até hoje ainda estão com esses resquícios, sofrendo com esse impacto. Tivemos a Gol em recuperação judicial, a Azul permanece em recuperação judicial, né. Como é que está essa atração de voos para cá, para o Ceará? Como é que o senhor vê agora esse momento da aviação brasileira? O que eu posso afirmar de início é que nós estamos vivendo para o turismo do Ceará o melhor momento pós-pandemia e um dos melhores momentos da série histórica, tanto no doméstico, mas principalmente no internacional. E nós tivemos a Latam em recuperação judicial em 2023, Uhum, a Gol que entrou e já apresentou seu plano de saída e está saindo, e a Azul que está ainda no processo de apresentação aos credores da sua maneira de sair do que eles chamam de Chapter 11, que é a recuperação, o capítulo 11, a recuperação judicial. O que que isso afeta para a gente e afetou? A Gol e a Azul, elas diminuíram o número de aeronaves que elas tinham. Quando ela diminui o número de aeronaves, ela diminui o número de voos. Então você tinha, por exemplo, a companhia aérea Gol, para citar um exemplo, que fazia quase 900 pousos e decolagens por dia no Brasil, passou a fazer 600 durante a recuperação judicial. E agora ela está no movimento de crescência. Assim como a Latam também vem nesse movimento, inclusive encomendou aeronaves novas, a Embraer, que vão receber no segundo semestre do ano que vem, e já está analisando rotas para essas, acho, mais de 27 aeronaves que ela vai receber no ano que vem. E nós estamos toda hora em constante contato com essas companhias aéreas justamente para fazer parte desse crescimento. Nós, em parceria com a Fraport e dialogando com a Latam, nós já fechamos aí um crescimento para o primeiro semestre e a partir de 2026 um crescimento para 2 anos. Ou seja, nós já, fora inclusive do horário de pico, o horário do hub que a gente chama. Então a gente tem um incentivo da Fraport para o crescimento fora do horário do hub. Nós estamos em diálogo também do que o governo do estado pode entrar com mais incentivos para poder tanto eles aumentarem no internacional. Eu tive recentemente na sede mundial da Latam em Santiago, falando sobre o crescimento no internacional, mas também no crescimento do doméstico. Então a gente já tem uma perspectiva de crescimento nos próximos 2 anos para a Latam. Estamos concluindo uma perspectiva de crescimento para a Gol para os próximos 2 anos também, de 2026 a 2028, mas é preciso saber que já em junho desse ano o governador anunciou
o crescimento da Gol para este ano. Nós vamos ter a maior quantidade de voos para a Argentina dos últimos 10 anos com a Gol nesse verão agora aqui para a gente. Nós crescemos o mercado do Uruguai, tivemos o voo de Foz do Iguaçu, que é um voo que atrai passageiros da Tríplice Fronteira, estamos falando de Paraguai, Argentina e o oeste do Paraná, que é uma terra riquíssima. Nós estamos falando aí da manutenção do voo de Orlando, também dos voos extras para Miami que teremos nessa época, só da Gol, para falar de Gol. E também recentemente, logo no dia seguinte do leilão da B3, eu estive na Azul, onde a Azul já começa a olhar o crescimento para 2026. Foi aplicado um crescimento muito forte para a época da autoestação com a Azul, viagens em parceria, e nós estamos agora já olhando 2026, o que o governo do estado pode fazer para ajudar a Azul voar ainda mais aqui para o nosso estado. Quando o senhor fala do que o governo pode ajudar essas companhias a trazer mais voos, o senhor fala em incentivos fiscais, vai mudar, por exemplo, a legislação? Porque eu lembro que quando foi feito, a gente teve todo um projeto aprovado na Assembleia de novos incentivos para as companhias aéreas. Vai precisar encaminhar uma nova proposta nesse planejamento de 2 anos? Não, a gente tem 3 mecanismos para poder atrair novos voos da parte do governo do estado. O primeiro é o incentivo do ICMS. À medida que as empresas vão batendo metas, elas alcançam novas faixas de alíquota, diminuindo, portanto, as alíquotas para o ICMS do combustível que elas têm aqui. Isso não é só nosso, é uma coisa que o Brasil inteiro tem e depende apenas do Estado definir quais são as metas a serem atingidas. E é nessas negociações que a gente consegue entrar, colocando metas temporárias ou metas permanentes para cada companhia aérea poder crescer aqui no Estado. O segundo mecanismo que nós temos é o de promoção, que é onde a gente vai lá e investe no destino para garantir a vinda dos voos. Então nós fizemos várias ações comerciais em Foz do Iguaçu, em Montevidéu agora recentemente, na Argentina. Nós somos um dos estados que mais investem em promoção no mundo inteiro, um dos estados do Brasil que investe nisso. E o terceiro é a subvenção. Por exemplo, quando nós ficamos sem a conectividade Juazeiro-Fortaleza, imediatamente nós negociamos uma subvenção, que é um valor por operação, que nesse caso nós calculamos por assento, para que a companhia aérea possa voar o trecho, ainda que o trecho esteja de forma, dando algum tipo de equilíbrio, não, vamos dizer, prejuízo, mas ali esteja batendo o 0 a 0 dentro da companhia aérea, exatamente, para que ela possa voar, possa se tornar atrativo, uma rota que eventualmente possa ser deficitária. Então a gente entra também com subvenção. Hoje nós temos poucas operações de subvenção no estado do Ceará, mas não impede também que a gente lance mão desse artifício. Então, para essas novas operações, vocês miram dentro desse arcabouço que já está posto, né? A gente costuma fazer um mix de tudo para poder apresentar a proposta de acordo com o que nós temos, e o governador ele tem um cálculo muito simples que ele observa nisso. Toda vida que a gente dialoga, que eu ligo para ele para poder falar dessas voos, ele tem participado de todas as negociações, ele vê o valor que cada turista deixa aqui pela disponibilidade de assento e o que isso vai gerar de receita de CMS para a gente poder estar abrindo mão de receita. Ou seja, a gente pode abrir mão de receita num primeiro momento, mas o dinheiro que esses turistas trazem para o Ceará, seja turismo de negócio, de lazer, ele se dilui dentro da nossa economia. E por falar nisso, a gente já está chegando no final do ano, né? Como é que está aí, qual é a perspectiva da Secretaria do Turismo para esse fim de ano, para a alta estação? Quais são as projeções do que a gente tem por aí? Se você olhar para todos os números, a gente vai ter crescimento, todos os números são positivos. Então, assim, eu estou bastante satisfeito com o que a gente chama de verão, nossas férias, porque a autoestação nós estamos tendo agora no ano inteiro aqui no estado do Ceará, por conta dos ventos, por conta dos eventos, por conta do turismo de eventos aqui também. A gente não viu uma baixa, pelo contrário, tivemos os melhores abril e maio do ano, depois de muitos anos. Então, a gente está vendo aí para as férias de verão agora, um crescimento muito grande em ocupação da rede hoteleira, em número de turistas internacionais e nacionais. A gente está uma expectativa aí de quase 1.100.000 turistas
para os períodos de dezembro a fevereiro, a início de fevereiro, sendo desses aí 100 mil internacionais e o restante nacionais, ou seja, 900 e poucos mil turistas nacionais. Cada turista desse deixa uma média de receita aqui por vinda, em torno de 3 mil, pouco mais de 3.900 mil reais. Se a gente for calcular o que está sendo aguardado de expectativa de volume de dinheiro novo entrando no estado do Ceará, isso ultrapassa 4 bilhões de reais, só para a nossa estação aí de férias. Somado isso a mais de 10 bilhões que já entraram esse ano, até o mês de setembro já calculados, né? Isso é dinheiro novo que vem de fora do estado do Ceará, não é a movimentação da receita, eu estou falando de dinheiro que estava circulando fora da nossa economia e que entra a partir da vinda desses turistas. Portanto, muito bom, as perspectivas são muito boas. E aí, em relação aos voos internacionais, né, o que a gente tem de novos voos previstos? Bom, considerando dos 4 novos voos lançados pelo governador nesse ano, nós temos em janeiro o voo da Nós tivemos esse ano 4 voos lançados. para Nós tivemos Montevidéu recentemente, o voo de Cayenne com a Air France, na Guiana Francesa, e a Lisboa com a TAP, com a Latam, desculpe, que a Latam começou a operar Fortaleza-Lisboa. Ela só opera para Lisboa de Guarulhos e agora está operando de Fortaleza também 3 vezes por semana. Então, Tá. E o da Ibéria é direto Fortaleza-Madrid. Então, desses 4, o único que ainda não iniciou é o da Ibéria, que inicia dia 19 de janeiro, Fortaleza-Madrid, e está sendo muito esperado, como sendo um voo bastante atrativo aí por muita gente. A Espanha hoje superou a França em número de ida de turistas, então, do mesmo jeito que a gente está esperando muita conectividade lá, a gente está esperando que seja o maior conforto para a população aqui do Ceará, a gente está esperando também que os espanhóis venham muito, estamos investindo muito nesse mercado. Então, nós tivemos 4 novos voos, isso vai dar um número de 9 destinos internacionais a partir de janeiro aqui para o estado do Ceará, dos quais 4 foram anunciados esse ano. Então, quase a metade dos voos foram anunciados nesse ano de 2025 e a gente tem a perspectiva de anunciar aí novos voos internacionais para o ano que vem, a darem certas negociações aí. Mas destinos que ainda não são cobertos ou são novos voos em novas companhias? São novos voos e novas companhias, assim, o que está mais quente, eu posso assim dizer. O que pode adiantar aí? O que eu posso dizer assim, o que está mais quente, até pela agilidade, porque normalmente eles anunciam com muita antecedência. O que eu poderia antecipar é que nós temos negociações aquecidas com vários destinos, mas o que está mais quente para a próxima aí são voos eventualmente para a América do Sul, certo? Considerando aí um acréscimo para destino que nós temos em nova companhia aérea, ou seja, uma nova companhia atuando aqui, e possivelmente um novo país atendido aqui dentro da América do Sul pela conectividade com o Ceará. Mas não obstante, nós tivemos, até como eu mostro aí nas redes sociais, nós tivemos no Panamá com a Copa, nós tivemos lá em Hong Kong na Routes falando com mais de 15 companhias aéreas, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos, seja a própria Emirates, que surgiu aí uma informação aí que a gente tem os planos de negócios para essas companhias muito bem estruturados que a gente apresenta. Então, todas elas nós estamos dialogando, mas assim, como são companhias que estão no mercado, na Bolsa de Valores, qualquer coisa que você antecipe disso, ou qualquer notícia que você jogue ao vento que não tem uma credibilidade, isso pode prejudicar até a vinda do voo. Então, o que eu acho que está mais aquecido seria isso, um crescimento aqui na América do Sul, que é um passageiro que tem vindo cada vez mais para o Ceará, porém está vindo em conexão. Muito obrigada por Obrigado esse você. bate-papo e aí vamos esperar esses novos voos, né? É isso aí. Obrigado você pelo convite aqui, a todos que nos acompanharam e estamos aí buscando captação de cada vez mais turistas para o estado do Ceará. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Eduardo Bismarck, secretário de Turismo do Ceará, sobre o leilão dos aeroportos de Cruz e de Aracati, mas também sobre turismo. Até a próxima semana.